Felipe, pela pergunta. Então, assim, acho que eu vou começar até algumas questões da minha infância. Eu sempre tive algumas ideias muito claras para mim, que era, não queria dar trabalho para os outros, eu precisava cuidar de mim mesmo. E eu lembro que eu queria aprender a fazer compras no supermercado, isso com 5, 6 anos de idade, mas por quê? Não, porque eu preciso aprender a cuidar de mim mesmo, né? Então, essas eram algumas ideias que eu tenho como ideia inata, né, que sempre me ajudaram. E aí, depois, na adolescência, eu tive a oportunidade, eu nasci numa cidade do interior de Goiás, e tive a oportunidade de mudar. Oi, estão me ouvindo? Sim, tá tudo bem, Sim, pode continuar. então eu tive a oportunidade de mudar para Goiânia ainda muito jovem, com 12 anos de idade, e nesse período eu já tinha que cuidar, no sentido, eu não morava mais com os meus pais, morava com primas mais velhas, mas eu tinha que cuidar dos meus próprios horários de estudo, eu tinha que ser responsável pelo meu desenvolvimento, né? Então isso foi num processo de um crescendo, e aí depois eu tive contato com as ideias da Conscienciologia aos 15 anos e fiquei mais ou menos 2 anos refletindo, avaliando se eu ia me envolver ou não com as atividades do IPC no local, porque eu achava que as ideias eram muito convergentes com o que eu pensava e até convergentes demais. Eu fiquei até um pouco assustado, achando que tinha alguma coisa errada, né, com essa situação. E até que eu tomei a decisão, que é que eu acho que um processo de bem objetivo faz parte da minha modo de funcionar, que eu sou pragmático. Falei, bom, então é o seguinte, eu vou lá para essa instituição e vou começar a trabalhar, vou começar a voluntariar. E aí eu vou começar a voluntariar como? Eu comecei aí todos os dias de manhã. Nessa época eu estava, foi 95, eu fiquei, estava estudando só um período do dia, então eu passava 20 horas do meu dia dentro do centro educacional, né? Que era a maneira que eu tive de fazer uma imersão e saber realmente o que era aquela instituição chamada IPC na época, IP na época, né? E aí, nesse processo de imersão no voluntariado, eu comecei a ter uma série de experiências, de experimentações, registrar isso, começar a avaliar e fazer o cotejo entre a teoria e a prática, né, dos cursos e aquilo que eu estava vendo, e perceber como era o processo de gestão interna daquela instituição, e aí eu tomei a decisão, bom, isso aqui tem sentido, e aí eu dei continuidade a isso, né? Decidi em 96 fazer o ICP1, e aí foi um processo de aprofundamento em relação a isso, né? E aí chegou o momento de decidir qual curso a fazer. Na época eu decidi fazer medicina, já pensando nessa questão, que era um curso que tinha uma possibilidade de interação com os outros melhor, de fazer assistência às outras pessoas de uma maneira mais objetiva, né? Até fiz uma mudança, né, que eu tinha inicialmente o objetivo de fazer engenharia, e na verdade eu acabei mudando de área completamente, e aí por tomar essa decisão, eu passei a estudar mais também, né, me dedicar mais aos estudos, porque eu sabia que o vestibular seria difícil. Mas sempre tive muito claro para mim que uma vez tomada a decisão de ser docente de Conscienciologia, que não ia voltar atrás. Independente do vestibular, independente do curso de medicina, né? E aí, quando eu passei no vestibular e mudei para Natal, em 99, esse processo intensificou, que aí eu pude me dedicar mais de uma maneira objetiva à formação docente, comecei a dar aula e me envolvi nas atividades do Greenvex, e sempre deixando, para mim, deixar muito claro que a minha atividade assistencial, inicialmente no Greenvex, depois até na gestão da unidade local, era tão importante quanto a faculdade, quanto o curso de medicina, né? As duas tinham o mesmo nível de importância. Eu lembro que eu tinha alguns colegas que eu discutia, conversava abertamente, alguns sabiam que eu era voluntário. Tinha um colega que era mais próximo, falou para mim, olha, se você dedicasse o mesmo tempo que você dedica às suas atividades de voluntariado para estudar medicina, você ia ser o melhor médico que a gente pode imaginar. Eu falei, olha, se eu fizesse isso que você está falando, eu ia ter um nível de incoerência, de mal-estar comigo mesmo tão grande que eu não ia conseguir me dedicar a essa quantidade de esforço que eu faço.
tanto para manter um nível adequado, um desempenho acadêmico, e, ao mesmo tempo, seguir com as atividades de voluntariado, de docência, que eu pude desenvolver naquele período. Eu acho que são alguns exemplos. Eu acho que a principal questão é a pessoa ter um nível de determinação, a pessoa precisa dar ênfase a isso, que o processo da determinação é a capacidade da pessoa definir uma ação e seguir naquela direção, né, de não voltar atrás, de não desistir, né, à primeira dificuldade, né. Então, uma maneira prática que eu posso deixar aqui de mensagem às pessoas jovens que estão chegando aí para aplicar a técnica da INVEX no sentido de comece a fazer agora. Comece a olhar para a sua volta, o que você pode fazer na prática para tornar o ambiente onde você mora, na sua casa, se você ainda mora com seus pais, melhor, e você, na sua escola, na sua faculdade, você começar a interagir com os outros com um enfoque mais assistencial, você olhar para outra pessoa. Isso você não precisa falar de conscienciologia com a outra pessoa. O processo da assistência, você pode fazer assistência de TARES, você pode fazer assistência sobre o enfoque do paradigma consciencial sem falar em consciex, sem falar em multidimensionalidade. Você faz isso a partir de quê? Do seu comportamento, das suas ações, do seu padrão de energia, que isso naturalmente você vai até desenvolver um processo de escar consciex, de escar consciências das pessoas que você convive, né? E aí você está ajudando as outras pessoas de uma maneira silenciosa, né? Isso são ações muito práticas, né? De você colocar, assim, situações de desafio também, né? Eu acho que isso é bem importante para a pessoa que está começando. Acho que a pessoa que está com 15, 16 anos, ela tem que começar tem que pensar de maneira bem objetiva e começar a dar aula, tá? De conscienciologia. Isso quanto antes. E hoje é muito mais fácil você se tornar docente de conscienciologia, porque você tem muito mais estrutura, muito mais professores para orientar, muito mais exemplos para você se espelhar, né? Nesse período, basicamente, o que a gente tinha de referência era o professor Valdo, uma ou outra pessoa que você tinha como referencial de aplicação da conscienciologia. Hoje a gente tem um conjunto de casos, né? De casos de sucesso, de exemplos, que ajudam a pessoa a ter um referencial de um caminho que ela pode seguir. Mas o ponto central é a pessoa ter um nível de pragmatismo, mas ao mesmo tempo sem superficialidade, sem pensar só no processo operacional. Ela precisa parar, analisar, refletir, escrever, anotar e começar a agir, de fato.